Olá, senhores, sejam novamente bem-vindos. Nesse vídeo de hoje, eu quero postar agora uma live que a gente teve aqui com o capitão Alberto Neto, o autor do projeto de lei 2017, aquele que aumenta a margem em 5% para os aposentados, pensionistas e servidores públicos. Então a gente conversou com ele, foi um bate-papo muito legal, esclareceu muita coisa sobre o projeto de lei e o principal, esclareceu para vocês o quanto a força de vocês é grande, o quanto que o povo unido tem poder para estar influenciando os nossos políticos, pessoas escolhidas por nós para nos representar. Então, esse vídeo eu estou postando aqui para vocês com um orgulho imenso, que esses 6 canais que se uniram para dar força para o povo, a gente conseguiu chegar até o Congresso Nacional, nós fomos ouvidos e está pressionando. E da boca de um deputado, ele falou isso aqui, que a luta de vocês está valendo a pena. Antes eu vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. É assim que você ajuda a gente a estar tendo força e ser a sua voz lá dentro do Congresso Nacional. Está cobrando deles, tá bom? Então vamos assistir a live que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas, vamos falar do projeto 2017, que está incluso dentro da medida provisória 936. Hoje nós vamos debater, vamos chamar toda a nossa militância digital, os nossos amigos, nossos aposentados, os trabalhadores da SLT, os servidores públicos que vão ser afetados nesse projeto, e dizer que o projeto está para ser pautado amanhã. E nós precisamos dobrar ainda os trabalhos para chamar todos os partidos, porque nós precisamos de voto de todos os deputados federais. Por isso da importância de você participar dessa live hoje, entender como é que funciona os bastidores aqui do Congresso, como é que nós conseguimos aprovar um projeto de lei, uma medida provisória. Agora, a gente sabe que o Brasil não discute mais futebol. Hoje a gente está discutindo política, porque mexe com as nossas vidas. Então vamos já conversar, aguarda aí, se você está assistindo essa live, se você tem interesse no aumento da margem consignável, se você tem interesse na medida provisória 936, eu queria que você compartilhasse essa live para alcançarmos o maior número de pessoas em todo o país. Nós precisamos de voto de todos os deputados e para aprovação desse projeto. Eu queria começar fazendo a apresentação dos nossos participantes, dos nossos amigos que trabalham nas financeiras, nos consignáveis, que têm contato direto com a ponta, com o aposentado, com o pensionista, com o servidor, com o empregado da CLT. Quem pode começar? Em primeiro lugar, capitão, eu quero agradecer muito a oportunidade de abrir esse espaço para nós. Porque, na verdade, não é para nós, é para todos os nossos inscritos, né? A gente, numa ansiedade de querer fazer algo pela causa, a gente uniu aí 6 canais, infelizmente não podemos contar hoje com a presença da Yasmin por causa da agenda dela, mas unimos 6 canais, eu sou do Fator Capital, vocês vão conhecer meus outros colegas em breve, e passamos a militar bastante forte, como o senhor falou aí, nessa militância digital, para chegar até os deputados, né, chegar até o Congresso, para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo nesse momento de pandemia, e também entender qual que é o passo a passo, o que está acontecendo para que a gente tenha isso aprovado, e se caso não tiver aprovado, por que não foi, enfim, né, a gente conseguir chegar cada vez mais próximo desse anseio dos aposentados. Nós costumamos dizer no grupo que a gente representa 4 classes: aposentados, pensionistas, servidores públicos e correspondentes bancários. Nós temos o nosso grupo no Sexteto, que vem ficando cada vez mais conhecido, advogado, o Dr. Lúcio, né, que vai se apresentar em seguida, e esse nosso anseio é isso, levar informação de qualidade para as pessoas, aproximar essas 4 classes realmente da informação real, que às vezes se perde muito, né? Pandemia, tem muita fake news circulando, principalmente no YouTube, e a gente tem esse compromisso muito grande, lá direto da fonte e pegar a informação de verdade.
Perfeito. Quem poderá ser o próximo? Pode ser o Milton? Fala pessoal, Milton D'Antunes com vocês aqui do canal Falando Sério. Muito boa tarde a todos vocês que nos ouvem, ao capitão também. Como a Jéssica bem disse, realmente é um privilégio muito grande para a gente poder trazer a informação para quem está do outro lado, para o aposentado, para o pensionista. Eu não sou especificamente da área do trabalho, né, com o Signado, mas eu me identifiquei e essas pessoas fazem com que a gente se identifique. Através do canal, nesse contato mais próximo com as pessoas, a gente se identifica e a gente compra para a gente também, né, essa pauta agora, nesse momento, que é esse aumento da margem, e me traz muita alegria. Eu tenho dito também para o pessoal, né, para o sexteto, que a gente está fazendo uma história, né? A gente se comove com o contato que a gente vem tendo com o aposentado, com o pensionista, que tem acreditado em cada um de nós, os representando, né, junto a tudo que está acontecendo. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte desse grupo, né, e aí a gente vai escrever essa história e dar todo o apoio necessário para que a gente possa mudar um pouquinho a história de vida dessas pessoas. Então, é muito importante hoje o apoio que cada um tem dado, cada um na sua área especificamente. A minha área mais específica é trazer a notícia, desenvolver nas pessoas um senso crítico, né, e não calar diante dos direitos que elas têm. Então, a gente tem que buscar realmente essa pauta com afinco, pedir o apoio de você aposentado, você pensionista, para que você possa fazer contato com aquele que te representa hoje na Câmara dos Deputados. São eles quem vão definir isso, né, através do voto. É muito importante que a gente participe. Eu costumo dizer que a gente faz política todos os dias, em todos os aspectos da vida. Porque a gente escuta muitas pessoas dizerem que não gostam de política, mas, na verdade, política está no dia a dia. Em tudo que a gente faz tem política, né? Então, a gente precisa entender que a nossa ação ela é necessária para que a gente possa mudar e definir as coisas como a gente espera. Perfeito, Milton. Obrigado. Doutor Sandro, se apresente aqui para os nossos seguidores. Olá, tudo bem? Antes de mais nada, eu queria falar para vocês que é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Então, assim como o Milton falou, essa sintonia desses canais que se uniram é algo muito engraçado. Até devido ao fato de que a gente entrou, cada um com um objetivo e cada um com uma sintonia diferente. Assim como tem o pessoal aí que são das financeiras, tem o Milton, que é jornalista, e eu que sou advogado. Cada canal tem um objetivo. O meu é trazer para vocês direitos, mostrar para vocês como se defender dos seus direitos. E quando um advogado acha uma pauta que é justa, que vale a pena lutar, isso enche a gente de alegria. E por incrível que pareça, isso chegou até mim, assim, por acaso. Eu sempre estou falando sobre as questões dos aposentados, pensionistas, servidores, mas assim, devido ao o fato de eu ser um advogado e estar do outro lado sempre, ou seja, eu sempre estou contra os bancos. Isso é um fato. Só que nesse caso aqui, essa questão do aumento da margem é interessante porque eu vi um anseio. O que está acontecendo? Os servidores, aposentados e pensionistas, nessa situação de pandemia, eles se tornaram um ponto forte da família. E eles precisam de crédito. Por quê? Porque se eles não tiverem esse crédito, que é o crédito consignado, que é o menor possível, que tem uma resolução, inclusive o próprio Ministério da Economia deu uma reduzida nesses juros, eles vão recorrer a quem? A agiotas, eles vão recorrer a empréstimos pessoais com taxas de juros de 8%, cartão de crédito 8%. Inclusive, ontem eu li uma matéria para o pessoal que é isso que está acontecendo. Nos últimos 3 meses, devido ao acréscimo da pandemia, os lucros dos bancos subiram muito. E muito. Por quê? Porque tem uma procura, e principalmente dos aposentados, servidores pensionistas, os aposentados, principalmente, que são um grupo de risco. Então, assim, é uma causa nobre que a gente está lutando. Por quê? Porque a gente está em busca de dar melhores condições para essas pessoas que foram mais afetadas nesse momento, com uma possibilidade de obter um crédito de forma mais barata e, assim, de uma maneira mais facilitada. Então, esse projeto que o doutor apresentou para a gente, que o capitão apresentou para a gente, ele veio de encontro àquilo que a gente pensa, que é o quê? Está ajudando as pessoas que realmente estão necessitando nesse momento. Então, assim, foi perfeita essa união, a gente conseguiu mobilizar muita gente, o capitão foi muito solícito em nos ouvir, foi uma voz lá dentro do Congresso Nacional que ouviu o povo aqui
do outro lado da câmera gritando e falando a gente precisa. Então eu dou parabéns por essa iniciativa, porque muitos eu encaminhei e-mail e muitos dos meus seguidores encaminharam e nem resposta teve. Então parabéns por essa iniciativa e parabéns por ter ouvido a voz do povo através de uma tela de celular, de uma tela de computador. Ou seja, parabéns, você está no caminho certo para representar o povo. Obrigado, doutor. Vamos ouvir agora nosso amigo João, da Financeira. E aí, João, se apresenta aí para os nossos seguidores, nossos amigos que estão nos acompanhando agora. Muitos comentários aqui no Facebook, YouTube, Instagram. Daqui a pouco eu vou ler para vocês o que o pessoal está falando aí dessa mobilização. Fala aí, João. Ok, muito obrigado aí pelo convite, um prazer aí estar junto com as pessoas aí, esses meus amigos aí do Sexteto Fantástico. A gente carinhosamente ganhou esse apelido aí por essa luta das pessoas aí. Eu também, que já trabalho há muitos anos como consignado, eu tenho contato direto com essas pessoas. Eu há mais de 16 anos já trabalho no crédito consignado e eu tenho assim a ciência do que as pessoas realmente estão passando, essas pessoas que estão cheque especial, no crédito pessoal, pessoas aí com problemas de saúde que têm essa necessidade do dinheiro. Então, capitão, aí, de parabéns por ter iniciado essa BR, esse projeto de lei, porque ouviu as pessoas, e é de pessoas assim como o senhor, capitão, que o Brasil precisa, que ouve as pessoas, que dá voz ao povo, e é isso que a gente está precisando nesse momento. A gente está muito feliz aí de ter a oportunidade de estar conversando com vocês, de estar tendo a oportunidade de mobilizar as pessoas em prol do bem delas, que com certeza isso vai fazer muito bem as pessoas, ao contrário do que alguns acham que é mais comprometimento. Não, é mais um descomprometimento, porque as pessoas vão poder fazer um crédito, vão ter acesso a um crédito que realmente é mais em conta, que vai estar ajudando não só as pessoas, mas as famílias, como você bem fala, elas são aposentadas e se tornaram o esteio da família. E tendo essa ciência que a gente está ajudando as pessoas, a gente se tornou assim, canais com muita felicidade do Sexteto. Ele está se ajudando, a gente criou um vínculo, uma amizade muito forte em todos esses canais, está mobilizando esse movimento e a gente está feliz de estar dando voz para as pessoas, de estar realmente ajudando elas a adquirir, como você bem fala, também um direito, né, uma oportunidade que você criou aí. Então a gente está muito feliz mesmo de estar juntos nessa luta. Obrigado, João. Vou falar agora, a primeira pessoa do youtuber sobre essa questão do PL 2017, foi a primeira pessoa que eu falei assim nas redes sociais, foi o nosso amigo Felipe Brito. Felipe, se apresenta aí. Acho que já está bem conhecido aqui, pelo menos na minha página, mas para quem ainda não te viu, conta aí como é que foi a tua história do 2017, como é que tu entrou nessa busca para a aprovação do projeto. Então, capitão, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade e hoje estar com essa galera aí, o Sexteto. Nós estamos desfalcados, né, da Yasmin, mas, cara, isso aqui é um pouco sonho, que muita gente reclamando, nossa, já assinei o contrato, já tem 3 meses, o que está acontecendo? E eu fui buscar saber, né, antes um pouquinho, o que está acontecendo? Será que está andando mesmo? Como funciona isso? Começou a mexer, aí eu criei o canal, acho que a galera, tem muita gente que criou o canal aqui há pouco tempo também, e a gente começou a mexer nisso. Falei, quem é o criador do PL? Fomos atrás. A assessoria aqui, a Camila, correu atrás aí para achar o senhor. Fizemos aquela entrevista para ver se realmente estava andando. E isso que está causando frustração, que muita gente, né, eu não sei como vocês aí, estão reclamando muito da demora. Eu acho que, assim, tem muitos projetos que, como você falou, demora anos. Eu acho que com esse clamor popular, isso deu eu acho que até tempo recorde, né, capitão? Eu não estou acostumado. É como eu falei ontem, o Milton falou, né, Milton, que sobre... A gente nunca ligou para isso. Ninguém nunca ligou para a política, nunca falou sobre PL, e agora isso também acendeu essa chama aí, da galera ir lá buscar informação. Tem gente aposentado que manda o print, não entrou em pauta, está em pauta, não vai ser na votação, não vai ser na terça-feira, vai ser na quarta. E eles vêm trazendo. E se você trouxe essa chama também, né? A PL trouxe essa chama nesses aposentados, pensionistas, servidor público e até mesmo os correspondentes bancários também, que muitos não tinham essa informação, não sabiam nem onde buscar. E com esse PL, eu acho que abriu também a galera para olhar, né, para ver como funciona realmente. E a gente estava sempre... aí a união, né? A gente estava sempre
um falava uma coisa desencontrada, a gente decidiu se unir para poder a gente falar do mesmo jeito. Quem tiver informação, um passar para o outro. Não, gente, não é isso. Segue por essa linha aqui. Falei com o capitão, não é bem assim que vai acontecer. E agora, falando com o senhor diretamente, eu acho que a gente fica com mais informações. Também o senhor, eu fiz uma pergunta, é o primeiro mandato do senhor também, não é isso? É isso. Está me ouvindo? Perfeito, Felipe. Isso, né? Eu acho que... Só para finalizar, quem não viu a live ontem, foi falando sobre a MP, né, 936, que não só beneficia, né, a tal margem de 5%. E tem uma questão muito importante, eu queria até que o senhor depois falasse sobre isso, né, sobre a questão da diminuição do salário que o governo... Eu acho que o senhor deveria falar sobre isso também, porque nós não estamos lutando só pela causa dos 5%, né? Mas tem outras causas aí dentro do MP que muita gente não sabe, né? Que vai beneficiar muita gente também. Não é isso, capitão? Um minuto. Perfeito, Felipe. Vou dar aqui um panorama, do que nós estamos vivendo. Primeiro, o PL 2017 surgiu através de várias mensagens que eu recebi aqui no gabinete. Teve um praça da Polícia Militar que mandou mensagem para mim e nós começamos a construir o projeto do aumento da margem consignável. Encontramos esse número de 5%, que era um número aceitável, que iria ter um consenso aqui no Congresso. E quando eu fui conversar com o governo sobre o projeto, eles informaram que esse projeto já era do governo. Quando o governo, em relação à margem consignável, ele reduziu os juros para 1,8, ele aumentou o prazo de 72 para 84, e o terceiro passo seria aumentar a margem. De repente, foi por isso que o banco já se programou, porque era um desejo do governo, já tinha, os bancos têm essas informações dos bastidores do Ministério da Economia, aí eles têm os assessores que ficam lá, então eles já tinham essa informação do desejo do governo de aumentar. Só que para aumentar a margem consignável, precisava mudar a legislação. E onde é que muda a legislação? Pode ser por medida provisória, né, que é um caso excepcional, um caso de urgência, e o correto é no Congresso Nacional, nos deputados e senadores. O governo ficou um pouco apreensível em relação de o Congresso não receber bem essa questão da margem consignável, porque a esquerda tinha um certo preconceito em relação a isso, dizer que o aposentado ia se endividar mais ainda, e aí a gente está tirando até a gente está até acabando com esses argumentos através das informações que vocês estão me dando. E não é uma questão de endividamento, muito pelo contrário. Você tira a dívida do aposentado. E o projeto chegou, construímos o projeto 2017, mas o projeto estava lá. Eu vou ser sincero para vocês. Fiz o projeto, mas não tinha dado tanta importância para esse projeto. Eu tinha outros projetos em pauta, né, projeto sobre segurança, projeto em relação ao coronavírus, mais especificamente. E aí eu estava trabalhando outros projetos. Mas começou a surgir um clamor popular. Meu gabinete que lotou de mensagem, informação. Gravei uma live com o Felipe, aí as coisas foram só ganhando novas proporções. E aí eu entendi a importância desse projeto para o país, a importância desse projeto para os aposentados, para os pensionistas, para os servidores, para os trabalhadores, né, CLT em geral, que vão ter acesso também ao aumento dessa margem. E aí a gente começou a mobilizar as redes, aí eu comecei a conversar nos bastidores com o Rodrigo Maia para dar prioridade a esse projeto, começamos a pedir urgência, teve outros deputados, através de pedidos de vocês, que também pediram urgência para o projeto 2017, e o Rodrigo Maia deu uma ideia brilhante, que era colocar o projeto 2017 dentro da medida provisória 936, que o relator é o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. E o deputado gostou da ideia, aprovou, viu que era legítimo e já até anunciou nas suas redes, né? Ele aceitou, acatou
e vai colocar o 2017 dentro do seu relatório da medida provisória 936. Só de casa entender. Ontem eu expliquei isso na live, mas como aqui nós temos outras páginas, a medida provisória é uma maneira que o presidente tem, que o executivo tem, de legislar. Ele precisa tomar uma medida que é urgente para salvar o país. Por exemplo, a medida provisória 936. As empresas estavam fechando as portas, não tinham mais demanda, não tinham como pagar todos os salários dos seus funcionários, e o governo precisava tomar uma atitude. Então, ele criou a medida provisória, que tem que ser uma medida de clamor, de urgência para a sociedade. Então, ele criou essa medida provisória 936. O que é essa medida provisória? Em resumo, ela vai salvar as empresas e os empregos. Como? A gente sabe que as empresas diminuiu a demanda, eles estão vendendo menos. Então, o trabalhador, teoricamente, a empresa não tem como pagar a mesma quantidade de trabalhadores que tinham com a demanda antes do coronavírus. Aí o governo falou, espera aí, não demite ninguém agora, vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo. Você reduz a carga horária dos seus empregados e você vai pagar o salário de acordo com a carga horária. Então, por exemplo, se você trabalhava 8 horas por dia, só que a tua empresa não tem mais demanda para você trabalhar 8 horas por dia. Então, você vai trabalhar agora metade, por exemplo, 50%. Você reduz o salário em 50% e o governo preenche a outra parte. Então, por exemplo, alguém que ganha R$2.000, ele vai reduzir a sua carga horária em 50%. Então, a empresa vai pagar R$1.000 para ele continuar trabalhando e a outra parte ele vai utilizar o cálculo do seguro-desemprego. Então, ele vai fazer um cálculo que vai dar em torno, por exemplo, esse de R$1.000 dá em torno de quase R$800, e ele recebe R$1.800, mantém o emprego, mantém a indústria viva, funcionando, até o momento dessa pandemia. É um período curto de 3 meses para salvar as empresas e salvar os empregos. E muitas empresas, milhares de empresas em todo o país já estão utilizando isso. A medida provisória 936 já está em vigor. As empresas já estão utilizando, já tem salvado muitos empregos. Eu sei que não é a medida ideal você reduzir um pouco o seu salário, mas, na verdade, o salário hora, ele até aumenta, porque você reduz a tua carga horária, por esse exemplo, pela metade, mas você ganha quase a mesma coisa, e trabalhando a metade do seu tempo. Então, você pode até complementar a sua renda na outra metade com outra atividade, por exemplo. É possível fazer isso. Enquanto a empresa sai desse momento de crise, esses 3 meses no período de atividade, e ele retorna ao crescimento. E colocar o projeto 2017 dentro dessa medida provisória, ele vai ser um plus. Por quê? Esse trabalhador da CLT que reduziu o salário, né? O aposentado que virou o esteio da família, como nós já falamos aqui, né? O servidor público também, federal, que também tem sustentado que muitos das suas famílias perderam o emprego, tem a possibilidade de efetuar um empréstimo com valor justo, o menor valor do mercado. E conversando com o Felipe ontem, capitão, muitos pegam esse dinheiro e montam um negócio. Então, em vez de ele se endividar, ele vai aumentar a sua renda. Ou, às vezes, ele vai sair de um empréstimo de 20% ao mês para pagar um empréstimo com 1,8%. Então, nesse momento de pandemia, de crise, que muitos perderam seus empregos, os servidores, os trabalhadores CLT que estão tendo seu salário reduzido, eles vão ter uma alternativa para compensar ou para sair de uma dívida ou para criar algum negócio. São inúmeras possibilidades. Com responsabilidade, esse aumento da margem vai ser um benefício para todo o país, para os aposentados e para os pensionistas, para os trabalhadores do setor de atividade. Acho que tem alguém com o microfone aberto. É o Sandro ali, tem que fechar o teu microfone. Não, o meu está ok. O meu não está aberto, não. E quais são os passos agora?
Nós temos que continuar mobilizando, aí eu quero a ajuda de vocês, de cada um aqui. Nós precisamos continuar mobilizando todo o país, porque a previsão do projeto de ser votado é amanhã. A medida provisória 936 está pautada para amanhã. Pode mudar a data? Pode. Ela está dentro do prazo ainda. A medida provisória, depois de 45 dias que ela é editada, ela ganha prioridade, ela ganha urgência. Mas ela tem uma validade de 120 dias. Então, ela está dentro do prazo. Porém, ela já está no período de urgência. Nós precisamos dessa mobilização para que não tenha um adiamento da medida provisória. E quanto mais rápido ela for aprovada, mais rápido a gente vai socorrer o pensionista, o servidor, o aposentado que está precisando, que está clamando, que tem mandado mensagem todos os dias, e a gente precisa socorrer principalmente o nosso aposentado. Então, nós precisamos manter a mobilização, está pautada amanhã. Então, amanhã, o relator, como é que acontece? O deputado federal Orlando Silva, amanhã vai discursar. Ele vai ler o seu relatório no Congresso. Os deputados vão ouvir o relatório, vão tomar ciência da medida do PL 2017, que vai ser uma novidade para muitos, não tanto porque, graças à mobilização, muitos já estão sabendo, mas eles vão tomar ciência e vão ter que concordar. Não, eu concordo com esse relatório. Então, ele vai ter que votar sim. Então, ele tem que votar a favor do relatório do deputado Orlando Silva, para incluir o 2017. Aí, todos os deputados votaram, vencemos no Congresso, na Câmara dos Deputados. Qual o próximo passo? Ela vai para o Senado Federal. No Senado Federal, vai ser, acho que 1 ou 2 semanas depois, ela vai ser pautada. Tá, mas a praxe, mais ou menos, é nesse ritmo. Por isso que a gente vai manter a mobilização ainda. No Senado, a gente vou ficar sabendo quem é o relator, e aí eu vou falar com vocês, a gente vai começar essa mobilização. O Senado, ele vai ler o relatório, vai manter o relatório da Câmara dos Deputados, e aí o Senado aprova, vai para a sanção do presidente. O presidente vai ver o novo texto, concordando com tudo, ele assina e já vira, o 2017 já vira lei de imediato, na sanção do presidente, porque ele pode vetar, por exemplo. Mas como a gente já tem uma conversa com o governo, eles estão de acordo, não vai ter veto. O que a gente precisa é manter a mobilização para acelerar e quanto mais rápido possível esse projeto seja aprovado e podemos socorrer os nossos aposentados e pensionistas, principalmente, que estão num momento complicado, difícil, nessa pandemia. Acho que o panorama é esse. E agora estou aberto para as perguntas, ou aqui das redes sociais, ou que vocês estão copiando aí nas redes de vocês. Quem quer começar? Eu. Capitão, o que acontece? A dúvida é o prazo, assim, saindo, aprovando, amanhã, tudo certinho, vai para o Senado. O prazo, assim, você acha um prazo máximo aí para ser publicado no Diário Oficial? Você acredita em quanto tempo, mais ou menos, assim? Só para a gente dar uma... O pessoal estava achando que no outro dia já ia abrir a margem e tudo mais, mas ainda tem mais um passo ainda, né? Na verdade, são 2 passos. O que está acontecendo na praxe? Sendo aprovado na Câmara dos Deputados, em 1 ou 2 semanas, ela é pautada no Senado Federal. E no Senado Federal sendo aprovada, e já é praticamente 1 ou 2 dias depois, o presidente já faz o sancionamento e ela já começa a entrar em vigor. Então, é mais ou menos nesse prazo. Conseguimos aprovar amanhã. Aí nós temos 1 ou 2 semanas para ser pautada no Senado, mais ou menos nesse ritmo que está acontecendo, 1 ou 2 semanas. Sendo aprovada no Senado, 1 ou 2 dias, nós conseguimos, o 2017 já está, os bancos já vão abrir a margem e o aposentado já vai poder retirar. Então, a gente está falando em torno aí de, a contar de amanhã, uns 16 dias, mais ou menos.
É isso aí, então, né, capitão? Vou pedir a palavra, então, para, como o senhor falou aí, então, temos que continuar a mobilização. Tem muito aposentado que diz que está cansado, que está nessa luta e que é problema de saúde. Então, a gente entende, a gente respeita isso, né, porque quando é uma questão de necessidade, com certeza, a gente tem que ter a ciência, tem que ter o consentimento de entender a situação deles, mas a gente precisa, continua, né, esse movimento, a gente continua precisando de vocês continuem se mobilizando, porque sem vocês nós não temos poder, né, capitão? Eles têm que realmente continuar esse movimento para que continue andando. E, em suma, são essas palavras que a gente quer, né, que continue essa mobilização, que não desistam e que não nos abandonem, porque a gente está junto com vocês nessa luta. É isso, né, capitão? Deputado. Pode falar, doutor. Desculpa, eu cortei aqui, mas assim, já falei tanto sobre o processo legislativo aqui que eu acho que o pessoal que me acompanha já está doutor sobre o processo legislativo, a questão de passar pela Câmara dos Deputados, depois ir para o Senado Federal, a tramitação, as comissões, a questão de ter uma brevidade por causa da pandemia, tudo isso já foi muito explicado para o pessoal que assiste a gente. Eu tenho uma dúvida que eu queria que você me tirasse. Com relação ao Senado Federal, tem a possibilidade de edição de emendas, tem a possibilidade disso demorar um pouco mais se a gente chegar até nesse caminho. Você tem uma sinalização do Senado da aceitação desse projeto? Você já teve com os senadores, já chegou a discutir isso com alguém? Já teve uma sinalização de lá de dentro do Senado com relação à aprovação dessa MP? Excelente pergunta, viu, doutor Sandro? O regimento deu uma modificada devido à pandemia. Então, está bem mais célere, né? Bem mais célere. Antes era criada uma comissão mista para analisar a medida provisória, mas hoje é colocado um relator na Câmara dos Deputados e um relator no Senado. Ainda vamos saber quem vai ser o relator no Senado, isso é importante, saber quem vai ser esse relator. Eu tenho conversado com alguns senadores do Amazonas, outros senadores que eu tenho acesso, e a aceitação é maravilhosa, né? Lógico que as pessoas que podem ser contra, porque é uma medida provisória do governo, isso acaba também sendo um palanque político para a oposição, ela precisa ser exatamente, ela precisa ser sensibilizada por essa mobilização. Agora, como é que funciona o processo democrático? Eles são a esquerda é a oposição, os partidos são de oposição. Porém, eles estão ligados aos seus eleitores, à população. Se a população cobrar, mesmo eles sendo de esquerda, tem até uma tendência a ser contra o projeto, mas se ele se sentir pressionado e com todos os argumentos que o projeto é legítimo, a possibilidade da esquerda recuar e de repente não vai fazer muito festa, também, mas porém vai ajudar na aprovação do projeto. Então, no Senado vai ser isso. Passou na Câmara dos Deputados, vai ser escolhido um relator, um senador, que pode acrescentar emendas? Pode. Porém, não acredito que vai acontecer. O que está tendo uma praxe, só se o projeto for muito polêmico, mas esse projeto tem tido uma aceitação dos empresários, do país como um todo tem sido utilizado, então não acredito que vai ter emendas nesse projeto. Então, não tendo emendas, o projeto sendo votado no Senado do mesmo modo, do mesmo texto da Câmara, ele vai direto para a presidência sancionar. Perfeito. Capitão, eu quero. Deu sim. E é até bom que você falou, desculpe a intimidade de chamar de você, mas é até bom que o deputado falou, que corrobora cada vez mais a necessidade de estar cobrando, independente de partido e de posição política. Não importa se você votou na oposição, se você votou na situação ou no centro ali, né? O que importa é, se você que está aí do outro lado assistindo a gente tem a necessidade, manda e-mail, cobra, porque o próprio deputado está mostrando para vocês que isso é o que fez esse projeto ser ouvido. E aquele deputado que às vezes está contra o governo, eu vou votar contra só porque eu sou anti-Bolsonaro, eu vou votar contra porque eu não concordo com isso, ou aquilo. Mostra para ele que essa pauta dele está contra você que votou nele. Então manda e-mail e cobra
para a gente demonstrar o quê? A gente precisa da aprovação dessa medida provisória. Porque é a partir dali que você vai começar a ter um pouquinho mais de dignidade na hora de tirar o seu sustento, na hora de conseguir um crédito agora, para poder estar ajudando a sua família a passar nesse período de pandemia. Porque é até bom lembrar, o deputado, que nesse momento não basta esposas, filhos terem perdido o emprego e estar dentro da casa ali, serem os aposentados, pensionistas, servidores, trabalhadores serem o esteio da família, que também por ser grupo de risco, eles precisam de uma alimentação mais saudável, eles precisam mais vitaminas, a medicação está mais cara, muito medicamento é importado, o dólar está lá no topo. Então, assim, é óbvio que precisa mais desse crédito. Então, você que está nessa situação e está ouvindo a gente, lembra das palavras do deputado. Cobra independentemente do partido que o seu deputado é. Se você votou nele, é a hora de pedir, olha, independentemente do que for, a gente precisa de você lá na MP e eu vou estar te observando. E a gente vai estar, porque a gente vai mostrar quem está apoiando esse projeto do deputado e quem não vai estar. Isso aí foi um compromisso que a gente assumiu aqui com todos os canais, de estar mostrando quem foi favorável e quem foi contra. Então lembra o seu deputado, hoje é o dia D, como a gente fala. É de hoje para amanhã que a gente tem para cobrar ali na Câmara. Vamos cobrar os deputados. E depois a mesma coisa com os senadores. Então eu estou só corroborando o que o deputado falou, é nessa linha, nesse sentido, e ele confirmou. As redes sociais estão dando efeito e vocês são os guerreiros dessa causa. O pessoal que está aí do outro lado da tela nos ouvindo é que criaram essa mobilização. Senão, como ele mesmo disse, estava ali esquecido o projeto. Então, vamos continuar na luta. Eu quero falar algumas coisas também, capitão, a respeito do fato de a gente ter trazido para a luz toda essa, né, todo esse falatório, enfim, da PL 2017. Tem um trabalho que nós desenvolvemos dentro da nossa rede. Eu quero aproveitar o fato de estarmos aqui na sua rede para falar. Nós listamos todos os deputados, os 513 deputados, com nome, estado, partido e e-mail também. E a gente disponibiliza isso para os nossos grupos, a gente formou grupos de mobilização, quero dar parabéns para o pessoal dos grupos, eles se mobilizam, eles mandam um e-mail, eles entram em contato nas redes sociais. Por que eu estou trazendo isso para a luz? Cada vez que a gente fala um pouco mais, a gente alcança mais pessoas. Eu trato a informação como a educação de uma criança, foi a forma que eu eduquei meu filho. Uma criança, ela só aprende pela repetição. Então, hoje, nós também estamos aprendendo pela repetição das informações. Por quê? A gente escuta o senhor, a gente escuta um outro deputado, a gente escuta muitos canais, a gente busca muita informação, a gente vai até a Câmara, a gente assiste sessões na Câmara e assim a gente vai aprendendo cada vez mais, né? E quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai replicando isso e levando para mais pessoas. As pessoas estão dizendo que o tema é cansativo. Realmente, eu acredito que seja, porque está se falando bastante disso. Não é só para o público, é para nós também que o tema está cansativo. Mas eu quero relembrar vocês de por que nasceu a PL 2017 e por que se fala da margem dos 5%. Essa PL nasceu por causa de uma pandemia que nós estamos vivendo. E hoje, o Brasil ele alcançou o feito de estar em primeiro lugar mundial em número de mortos. E, gente, de maneira nenhuma, isso não é partido, isso não é crítica, não é nada, tá? É número. Hoje, nós alcançamos o número de 23 mil óbitos no país. Há 5 dias atrás, nós tínhamos 17.900 óbitos. Por que eu trago esse número? Porque, para mim, na minha singela opinião, a margem dos 5%, ela trata diretamente isso. Existe a hashtag Fique em Casa, mas, meus queridos, para ficar em casa precisa-se de dinheiro, o balcão tem que estar cheio, né? Tem que ter comida dentro do armário. E muitas vezes, se o autônomo perdeu sua fonte de renda, né? O aposentado não sabe mais o que fazer porque está gastando muito mais, está sendo o esteio da família. A margem dos 5%, ela não serve para endividar a população. Ela é, sim, uma ferramenta de prevenção. Quanto antes nós
aprovarmos isso, quanto antes isso chegar até a mão do aposentado, do pensionista, do servidor público, antes nós teremos mais uma ferramenta de prevenção. Porque o vírus ele vai avançar mais um pouco, a gente ainda não chegou no ponto de declínio da curva, isso é normal, estamos todos nós fazendo a nossa parte. Porém, a margem, ela é, sim, mais uma ferramenta para prevenção, para que as pessoas possam ficar em casa, mas tendo saúde, tendo alimento, se por um acaso precisar de remédio, que tenham remédios. Porque a única coisa que vai realmente frear esse vírus é que mais pessoas possam ficar em casa e que a gente continue mantendo a economia girando. O problema não é o vírus. A taxa de letalidade do vírus, ela é baixa, é 6%. O que nos preocupa é a taxa de mortalidade. Por que é a taxa de mortalidade que nos preocupa? Por exemplo, dia 20, a taxa de mortalidade estava em 8,6%. Hoje, dia 26, está em 11,2%. Por que aumenta a taxa de mortalidade? Porque o sistema de saúde começa a sofrer, porque as pessoas mais pobres começam a adoecer. E aonde falta o dinheiro, falta a saúde também. Então, além de ser um grande viés econômico, porque vai preservar muito correspondente bancário, né? Nós somos 300 milhões de correspondentes bancários. Vamos fazer um cálculo bem porco, tá? Se cada correspondente bancário emprega 4 pessoas, a gente está falando de 1,2 milhões de pessoas que são empregadas diretamente pelo sistema de correspondentes bancários, certo? Eu vejo que a margem, a gente tem que levar cada vez mais isso à frente e mostrar para as pessoas que quem diz que a margem vai endividar, que a margem vai isso, a margem vai aquilo. Gente, a margem é um respiro. É um respiro para as famílias poderem se proteger, porque estamos sim em situação de pandemia, e é um respiro para uma boa parcela aí de empresas no país. Então, a gente precisa repetir muito isso, e a gente precisa repetir que não pode parar a cobrança. Nós queríamos que fosse votado amanhã, que no dia seguinte já estivesse disponível para todo mundo fazer empréstimo. Era isso que nós queríamos e talvez até pela nossa ignorância, em algum momento a gente deixou transparecer isso. Mas se não é assim, a gente não pode desistir. Porque ela vai, sim, essa margem vai ser um respiro para muito aposentado, muito pensionista, mas vai ser um respiro econômico para o Brasil também. Perfeito, muito Parabéns. obrigado. Parabéns pela essa exposição sobre o coronavírus, um momento difícil que todo o Brasil está passando. Nós já temos aqui mais de 40 minutos de live e eu acho que é o momento de a gente tirar algumas dúvidas. Não sei se vocês estão acompanhando suas redes sociais, se tem alguma pergunta, e aí Então, a gente responderia as perguntas e depois ficaria para as considerações finais. Pode falar, Milton. Rapidamente, eu quero só fazer um compilado de perguntas que eu estou ouvindo também aqui através da minha rede social. Eu não posso deixar de passar algumas observações. A gente sabe que o governo vem trabalhando um pacote de situações, né, na prática, para que esses aposentados e pensionistas tenham, de fato, esse fôlego diante da pandemia. Mas existe Existe 2 irmãos gêmeos que estão separados aí e que aí eu me sinto na obrigação de, ainda que indiretamente, ter que tocar nesse assunto. Os irmãos gêmeos são a margem do consignado e a suspensão dessas parcelas, que eu sei que está no Senado também para votação, até no passado. E por alguma razão essa votação saiu da pauta no dia 20, quarta-feira da semana passada. O link que eu quero fazer com a questão da margem é que eu considero ambas super importantes, né? E essa é a cobrança do clamor público, né? Tanto a margem quanto a suspensão. Não existe nenhuma possibilidade, aí onde entra a pergunta, não existe nenhuma possibilidade já que a margem vai para o Senado, de ter algum imbróglio, alguma coisa. Eu sei que de alguma forma indireta o senhor já nos deu essa resposta, mas eu preciso agora de algo mais direto, no sentido de protelar ainda mais essa votação, porque a gente sabe que o Senado está complicado demais com essa questão da suspensão, né? A pauta saiu de votação, não se tem mais data definida, então a gente não sabe o que se vai fazer com essa pauta da suspensão, então entra o medo também de acontecer isso de alguma forma com a margem. Querendo ou não, é um medo que as pessoas têm. Milton,
A sua pergunta é muito pertinente. Isso aí é o que a gente escuta nas redes, esse clamor, a população quer que esse projeto fosse aprovado amanhã e já começa a utilizar, porque é uma necessidade legítima da população. Porém, o processo democrático, ele é lento. Sim. Por isso que existem as medidas provisórias para dar celeridade em casos urgentes. Né? Nós já estamos fazendo algo inédito. Né? Nunca um projeto caminhou tão rápido. Ele deixou de ser... ele vai deixar de continuar a tramitação dele da PL normal para ser incluso numa medida provisória que já está em vigor, que já vai ser lido o seu relatório e ela vai estar presente. Então, eu peço um pouco de paciência para todos os nossos seguidores aposentados. Eu sei que é difícil pedir isso, mas nós nunca tivemos tão perto dessa aprovação. Nunca tivemos tão perto. Eu falei em torno de 16 dias, mais ou menos o prazo, sendo otimista. Pode demorar mais? Pode demorar mais. Agora, eu sei que eu sou um deputado de primeiro mandato, mas o que eu já aprendi aqui é que quanto mais a gente se mobiliza, quanto mais a gente pressiona o Congresso, isso viabiliza a democracia, mais rápido as coisas andam. Então, eu sei que ainda vai para o Senado? Vai. Mas o praxe, que é uma formação de bastidores desse novo trâmite devido ao coronavírus, é em torno de 2 semanas. Em torno de 2 semanas para ser lido lá no Senado e uns 2 dias depois de aprovado no Senado e para a sanção do presidente. O projeto, eu não acredito que vai demorar muito no Senado, porque é um projeto muito importante, é um projeto que tem salvado empresas, empregos em todo o Brasil, então ele merece sim essa urgência aqui no Senado Federal. E agora, ele ainda está levando um plus agora o projeto, que é o aumento da margem consignável. Além do brilhante projeto do governo federal, que é a medida provisória, ele, graças à nossa mobilização, esse projeto vai ter um plus, que é o aumento da margem consignável. Como a Jéssica falou, só de representantes comerciais dá em torno de 1,2 milhões. Então, botem mais 30 milhões de aposentados e pensionistas. Olha o que isso vai mexer com o país, o que vai mexer na economia, no comércio. As pessoas vão utilizar mais o comércio, vai ajudar na reconstrução do nosso país. E nós vamos ter orgulho. Nada é fácil. É um processo sempre doloroso, demorado. A gente está perdendo várias horas da nossa vida brigando, lutando por isso. Porém, quando a gente conseguir a aprovação desse projeto, a gente vai estar a assinatura de cada um de vocês lá, né? Que ajudou um aposentado, que ajudou um pensionista, que ajudou alguém a botar um negócio, né? Ajudou a reconstruir, deu a sua parcela de contribuição para reconstruir o nosso país, né, depois dessa pandemia. Deu para responder, Milton? Opa, capitão. Pode falar. Não poderia deixar de passar aqui, nesse momento de crise, tá? O pessoal do LOAS e o BPC. Tá? Do quê? Do LOAS. O pessoal que recebe benefício do governo. Tá? Essas pessoas, elas não têm direito a empréstimo consignado. Tá? Mas, da mesma forma, esses mesmos beneficiários, eles estão indo atrás, as empresas do crédito pessoal estão liberando dinheiro para eles. Eles estão entrando, aqui nas perguntas, toda hora, fomos esquecidos, ninguém quer saber do LOAS, do DPC, né? E esse é um benefício que eles não vão perder também. E eles não têm direito ao empréstimo consignado. Tá? Nesse momento de crise, as empresas que a gente vem sempre batendo aqui também, para quem é aposentado, pensionista, para não caírem, né, nessas empresas aí de crédito que tem uma taxa bem mais alta, e esses aposentados, né, esse pessoal ainda mais amparo social idoso, né, que a gente chama de Hospécio 88, eles estão caindo dentro dessas financeiras. Ele não tem o direito de fazer o consignado. Eu acho isso errado também. Eu sei, para não fugir muito da pauta aqui, né, já que a gente está falando, porque eles
deveria a gente, depois disso tudo, ou até em andamento, a gente estudar essa possibilidade, de repente, até nesse momento aí de pandemia, que esses aposentados também tenham direito ao consignado, sim, porque eles não perdem esse benefício. Então, eu queria até pedir a ajuda do senhor da gente estudar sobre isso, a gente ajudar essas pessoas, porque eles estão sofrendo na mão das financeiras com taxa bem mais alta. E estão, sim, utilizando 30% da renda. Queria até pedir a ajuda do senhor sobre esse assunto. Queria até pedir para o doutor Sandro falar um pouquinho sobre o LOAS, né, e o BPC. De repente, se o capitão não... Você conhece esse benefício, capitão? O BPC, sim, sim. Inclusive, foi votado durante a reforma da Previdência. Ele foi discutido. Mas, como não está no projeto, vamos, de repente, abrir essa discussão em outro momento. Né? Não tem como colocar agora essa questão, até porque ela já, imagina, se aumentar o servidor, o aposentado, o pensionista que tem um salário melhor, já não está sendo fácil, né? Existe já uma oposição. Imagina agora aumentar também a questão do BPC, né? São pessoas de baixíssima renda, pessoas que têm problemas de deficiência, então, que tem um valor muito baixo. Então, eu acredito que é possível, Felipe, eu acredito que é possível, mas vamos discutir em outro momento, pode ser? Sim. Só para não deixar passar batida aqui, que o pessoal está falando assim, vocês estão esquecendo da gente, não é isso. Eu acho que só não dá para ser agora. Capitão, eu tenho duas perguntas aqui nas minhas redes, posso fazer? Que eu achei pertinente. Posso? Uma não é pergunta, mas eu gostaria até que a gente falasse rapidinho sobre isso. O pessoal está comentando muito, tá? Muito, muito. A seguinte situação, até deixa eu ver, foi num dos nossos grupos de WhatsApp, a Nilva. Ela disse o seguinte: bom dia, pessoal, a pandemia já tem 2 meses. As primeiras palavras do presidente que eu ouvi na TV foi adiantamento do 10º e margem dos 5%. E daí eles discorrem muito falando sobre que está demorando demais e tal. Então é bem legal reforçar para vocês, o capitão já falou inúmeras vezes, mas talvez falar de uma forma que realmente seja um reforço, não está demorando, gente. Eu até disse num vídeo esses dias atrás, eu considero que está avançando rápido demais. O capitão está mudando uma lei, né? Então, eu acho que isso não está demorando, está dentro de um prazo bem ágil, até por estarmos numa pandemia, e pedir paciência e que não se pare a cobrança, principalmente por isso, pela urgência que tem, né? Às vezes eu sinto as pessoas talvez ficarem um pouquinho frustradas e dizerem isso, já demorou demais, faz 2 meses. E daí eu já cansei, não vou mais cobrar. Ou então, eu vou lá e cobro e ninguém me responde, sabe? Mas eu acredito reforçar a cobrança, né, capitão? Eu acho que não tem muito o que se dizer além disso, sabe? Só quis realmente citar eles, dizer que a gente vê, eu garanto que o capitão vê, eu vejo, todos os meus colegas a gente vê, os outros deputados veem, às vezes a gente só não consegue responder todo mundo. Né? E uma outra pergunta, que daí é um pouquinho mais delicada, capitão, e essa eu gostaria que o senhor respondesse, sobre quanto tempo vai durar a margem após a pandemia, tá? Que isso o pessoal está perguntando muito, o senhor falou um pouquinho com a Yasmin, mas lembrando aquilo que a gente já falou, todos aprendemos por repetição, e eu acho que talvez seja um assunto que a gente precise repetir um pouquinho mais. Né, qual é a durabilidade dessa medida provisória com relação à margem de 5% e talvez o que se tenha que pensar de próximo passo, né, para ela. Perfeito, Jéssica. Primeiro, realmente foi um discurso do presidente, né, em relação à margem consignável que não tinha sido concretizado. Se ele tivesse colocado uma medida provisória antes, todos os aposentados pensionistas já teriam tido acesso, porém, a gente não pode voltar ao passado. A gente tem que entender o que já aconteceu e agora o que é que a gente poderia fazer. Era o PL 2017 para mudar essa história. Porque tinha uma parte do
governo que estava receoso em relação a colocar a margem consignável por medida provisória. Poderia ter um veto do Congresso. Então, nós trabalhamos de maneira inversa. Então, vamos agora do Congresso para o Executivo. Né? E o que a gente está mudando? Nós estamos mudando 3 legislações. A legislação do CLT, a legislação dos aposentados e pensionistas, e nós estamos mudando dos servidores federais. Então, são 3 legislações sendo alteradas para dar a oportunidade do aumento da margem consignável para alcançar o maior número de pessoas possíveis, né? Pessoas que viraram esteio da família, pessoas que vão ajudar na reconstrução do nosso país. Então, teve essa demora, porque era para ter saído medida provisória antes, mas não saiu, e eu estava brigando para sair uma medida provisória também, era um outro plano, eu estava negociando com o governo para também virar medida provisória e funcionar, mas como teve essa ideia do presidente aí dar os créditos para o presidente da casa, Rodrigo Maia, teve essa iniciativa de colocar o PL já nessa medida provisória que está em vigor, e isso acelerou o processo. Então, nós estamos muito próximos. Em relação à segunda pergunta, que é mais delicada, que é até quando? O projeto, ele fala, e da medida provisória, ele fala do período de calamidade pública, período da pandemia, que nós não sabemos quando isso vai terminar. Ninguém sabe a chegada da vacina, quando é que vai chegar essa vacina. E depois que a vacina for aprovada, quanto tempo vai demorar para distribuir essa vacina para toda a população? Isso leva muito tempo, a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Porém, um passo de cada vez. O primeiro passo é aumento da margem, o segundo passo será estender fixar em que não vire mais só no período de pandemia, mas que se torne a legislação permanente. Pelo menos. Então, eu acredito que o pedido seria confiar no processo, né, capitão, e confiar que os senhores estão sim trabalhando, né, e confiar no processo e deixar as coisas acontecerem da forma que deve ser feito, né? Perfeito. Primeiro, vamos salvar a nossa população nesse momento do coronavírus, da pandemia, vamos salvar a população. Depois de salvar, a gente aperfeiçoa o processo, aí, de repente, já cai a questão do PPC, né, que a gente pode entrar e discutir num pacote só. Senhores, nós temos um tempo limite aqui para essa entrevista, e dizer que foi um prazer estar com todos aqui. Eu queria que cada um, pelo menos um minuto, se despedisse dessas suas considerações finais, e aí eu volto agradecendo e dando um recado para todos os nossos servidores, aposentados, pensionistas do nosso país. Quem pode começar? Deixa eu começar, já estou aqui, já postos. Só agradecer ao senhor, capitão, né, por estarmos aqui juntos, pela oportunidade de ter sido nos dada de podermos compartilhar essas informações com aqueles que estão inscritos em nossos canais e podermos levar essas notícias boas, né? Pedir um pouco mais de paciência. Que nos ouvem, que nos veem. Entrar na ligação. Essa MP seja realmente votada e aprovada amanhã direitinho, todos os trâmites, e aí siga até a sua sanção e a sua entrada no Diário Oficial e entrada em vigor. Muito obrigado aos meus colegas também, né, por estarmos juntos aí nessa empreitada juntos. Tem sido muito tem nos dado muita satisfação essa briga, muito prazer, e termos com isso nos aproximado um pouco mais das pessoas, nos colocado no lugar de cada um. Nossa. Doutor Sandro? Tem áudio. Liga o áudio. Estão me ouvindo agora? Sim. Beleza. Então, assim, como de praxe, eu costumo dizer sempre aquelas frases filosóficas, né? E eu vou soltar mais um aqui para todo mundo que está ouvindo a gente. Pessoal, a única coisa que cai do céu é chuva. O resto é luta. E vocês estão mostrando que vocês estão lutando pelo que vocês querem, pelo que vocês precisam,
Vocês estão demonstrando a necessidade do povo ser ouvido no Congresso Nacional. E isso aqui é a prova de que a gente, através do YouTube, está conseguindo transmitir essa mensagem para vocês. A gente está aqui falando com um deputado federal que está lá dentro do Congresso, que nos ouviu e está brigando por vocês. Então, a única coisa que eu posso falar para vocês é: não vai cair do céu, é luta. Continuem lutando, vocês estão fazendo um trabalho perfeito. Todo o mérito da aprovação da SMP, hora que tiver convertido em lei, que tiver vigorando já para você aproveitar, lembra que você bateu no peito, que você ligou para aquele deputado e que você deveria ter seu nome escrito lá, porque você faz parte dessa vitória. Então, para todo mundo que está lutando aí, muito obrigado. Para os pessimistas de plantão que não vai dar certo, que eu acho que não vai dar, se espelhem em quem está fazendo certo. Se a gente lutar, vai dar certo. Há uns dias atrás, ninguém imaginava que a gente estaria aqui sentado, nós, do povo, sentados, falando com o representante do Congresso Nacional. Então, parabéns para todos vocês que lutaram. Vocês estão no caminho certinho. Vocês são guerreiros. Que legal. Olá, então, gente. Oi, João. Quem é o Felipe agora? Fala, Felipe. Opa, tudo bom? Então, eu queria realmente agradecer mais uma vez essa galera aí, cara. Essa sexteto, né? Hoje estamos desfalcados da Yasmin, sexteto e o capitão também, né? Esse sexteto aí. Então, agradecer também, principalmente, cara, os aposentados, pensionistas, servidor público, os correspondentes também, por essa luta. Acho que sem eles nada disso iria estar acontecendo, né? Porque foi um apelo popular. Não adianta vir eu, Yasmin, o João, o doutor, Sandro, vir aqui pedir se não tiver apoio popular, né? Então, isso aqui é tudo por eles, tudo por vocês aí que estão assistindo agora. Vocês são responsáveis disso, né? Vocês estão sendo ouvidos agora. Isso é muito importante, cara. Muito importante. É o que eu falei, está mexendo na autoestima das pessoas. Claro que antes disso acontecer, né? Muita gente estava com depressão, muita gente por conta da margem, mas também mexeu com muita gente para saber, cara, nós estamos sendo ouvidos, sim. Nós temos voz. Quando o povo se une, amigo, não tem para ninguém. Você vai ser ouvido. Vocês colocaram a gente aqui agora para falar com o deputado federal. Olha só. Caramba, o povo unido não adianta, cara. Quando o povo... Isso vai acontecer. O Sandro falou, tem muito pessimista. Claro, na verdade tem muita gente desacreditada, como foi falado. Tá desde março, o pessoal pegando assinatura, achando que uma semana depois o dinheiro estaria na conta. E não foi isso que aconteceu. Hoje nós estamos trazendo aqui a realidade que está acontecendo. E você está acompanhando o que está acontecendo. Então, vocês estão acompanhando aí passo a passo. Isso é muito importante. Então, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Por conta de vocês que isso tudo está acontecendo. Nós não seríamos nada se não fosse vocês aí que estão aqui acompanhando a gente, estão sempre lá mandando e-mail. Então, vocês são a força disso tudo, tá? Só queria agradecer de verdade. Um abraço aí. Legal. Fala, João. Que legal, cara. É um prazer aí estar falando com vocês. É uma oportunidade que a gente tem, é uma oportunidade que as pessoas deram, a oportunidade que o capitão deu para nós também de ouvir vocês, de passar esse recado. Como bem falaram também, a gente entende a necessidade, a gente entende aquelas pessoas que estão nervosas, às vezes elas xingam a gente no nosso canal, a gente escuta de tudo lá nos canais, mas assim, a gente sabe dessa necessidade e eu quero que vocês saibam que eu e meus amigos estamos lutando de verdade por vocês e nós também não vamos desistir e nós acreditamos na força de vocês e a gente vai seguir junto, ajudando vocês muito além dos 5%, muitas outras coisas. Você contem com nós, contem com o canal da Financeira, que a gente vai ajudar vocês em muitas outras coisas também. Um abraço. Senhores. Capitão, só quero encerrar falando da nossa gratidão pela sua pessoa e dizer que não é puxa-saquismo ou qualquer coisa, mas o senhor reacendeu o nosso crédito na política. Todo esse movimento que a gente está fazendo, eu era uma pessoa que sempre gostei de política, sempre estudei, sempre li muito a respeito, mas eu tinha chegado num momento do país que eu estava assim, não sei mais o que fazer, sabe? Porque, né, a gente já não cria tanto. E óbvio que todo esse sentimento que o senhor trouxe para nós representa também uma responsabilidade muito grande para o senhor. Mas eu acho que eu falo em nome de todos os aposentados que eu represento no meu canal. Hoje nós
não somos muito grandes, a gente é 12, 13 mil pessoas lá, mas é esse sentimento, tá? Muitos levantando a hashtag Capitão 2020 para presidente. E eu quero agradecer. É isso que eu quero falar para o senhor. Eu quero dizer gratidão por principalmente ter reacendido a nossa esperança na política. É isso aí. Eu acho que é isso. Eu estou até um pouco emocionado, para não dizer muito, dizer que eu não tinha ideia, como eu falei, conversei com o Felipe, não era a minha bandeira principal é a segurança pública, onde eu tenho maior expertise, mas vocês me deram a oportunidade de conhecer um pouco mais da nossa gente, de saber a dor de cada aposentado, de cada servidor, pensionista, nesse momento tão difícil que estamos vivendo, que estamos perdendo pessoas que amamos, né? Acho que todo mundo conhece alguém que morreu devido ao coronavírus. Então, vocês me deram essa oportunidade de conhecer mais o meu povo, de trabalhar melhor ainda para a população. E dizer que nunca esteve tão perto. Graças à mobilização de cada um, né, de vocês, liderando o processo, do aposentado, cada live que eu entro nas minhas redes sociais, um dia desse eu conversei com uma aposentada, eu fiquei tão emocionado, e ela falando de maneira tão carinhosa, como esse aumento da margem poderia mudar a vida dela naquele momento. E essa é a nossa principal missão na vida, mudar para melhor a vida das pessoas. Então, se a gente conseguir isso, a gente está fazendo a vontade de Deus. E queria terminar dizendo que esse projeto é a cara da democracia. Esse projeto é a cara da democracia. Ela começou por não uma iniciativa minha, uma iniciativa da população, mostrando que era bom para o país, que era bom para os aposentados. E eu queria terminar a nossa live mostrando isso aqui, para a gente não perder a fé do nosso país. A gente não pode perder a fé. Nós temos uma Constituição. E no seu artigo 1º, parágrafo único, diz que todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. E essa mobilização é a prova disso. É a prova disso. A mobilização dos senhores e de todos os aposentados, pensionistas, servidores, representantes financeiros, a mobilização de todos tem chegado aqui e os representantes eleitos pela população têm que fazer o que o povo quer. E nós vamos fazer, vamos continuar nos mobilizando, mandando mensagem para cada deputado e amanhã esse projeto vai ser pautado, vai ser aprovado e vamos estar escrevendo o nosso nome na história. Muito obrigado pela participação de vocês, estou muito emocionado aqui, mas não vamos cantar vitória, vamos continuar trabalhando e depois aí a gente comemora. É isso. Pessoal, obrigado.